Nosso próximo painel é Inovações em Logística e Cadeia de Suprimentos, Eficiência, Sustentabilidade e Tecnologia nas Américas, com os senhores Roberto Pinho, cofundador da ABPL, Association of Brazilian Professionals in Logistics. Roberto é o diretor de desenvolvimento de negócios da SkyCell Américas, com mais de 25 anos de experiência no setor logístico. Atua com foco em soluções de alto desempenho para transporte de cargas sensíveis, como produtos farmacêuticos. Bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Professor João Granato, CEO da Encore Logistics e membro da ABPL. João, pode vir. Cadê? Ah, o João está aqui. Do lado contrário. Logística. João atua em projetos globais e desenvolve estratégias voltadas para ganho de eficiência e produtividade em setores como construção e comércio internacional. E agora o senhor Luiz Guilherme Pochachevski, diretor de novos negócios da Aeropart e membro da ABPL. Executivo sênior do aeroporto de Cabo Frio, referência em logística aérea, logística aérea integrada. Luiz lidera o desenvolvimento de novas rotas, centros de distribuição e soluções multimodais que conectam o Brasil ao mercado global. É isso mesmo? Fiquei impressionado. Muito obrigado. Maravilha, como eu falei, só feras aqui. Eu vou começar então com o professor João Granato. Primeira pergunta é: o que é logística hoje e como esse conceito evoluiu? Bom dia a todos. Primeiro que esse evento é uma logística. Eu tenho acompanhado desde o início o Econ e realmente me chamou muito a atenção a organização, o processo todo, como foi formatado e como está sendo encaminhado até agora. Então, isso é um processo de logística que a gente acompanha todos os dias. Mas a logística vem dos primórdios dos anos como base de força. Depois ela mudou para base estratégica. E hoje ela é 100% inteligência, planejamento e provisionamento. Então a gente precisa cuidar com isso. E na realidade, eu na minha vida acadêmica sempre trouxe a prática do meu dia a dia para dentro da sala de aula. Então, eu vou fazer vou mostrar para vocês como é que é a logística hoje, para que a gente possa entender um pouco o que o Cônsul falou, de oportunidades, para a gente falar um pouquinho de comércio exterior, de venda, de exportação, e para a gente entender onde a logística entra. A logística hoje tem que sentar na mesa, na operação, desde o momento da ideia. Então, esse exemplo é bem interessante de acompanhar, que foi uma coisa que aconteceu essa semana. Uma grande empresa, que está em toda a Latam, em toda a América do Sul, tinha seus equipamentos de TI sucateados. Ou seja, cada unidade tinha um equipamento de uma forma diferenciada. Bom, então ela resolveu deixar todo mundo dentro de um standard. Aí apareceu uma empresa com uma oportunidade brasileira e ofereceu um contrato de entregar essas máquinas iguais para todos os escritórios da Latam. Ótimo. Foi uma venda, foi aceito, funcionou. Aí ela tinha que instalar esse equipamento. Então ela terceirizou uma terceira empresa para fazer a instalação desses equipamentos. E aí alguém precisava operar o cybersecurity e aí contratou uma quarta empresa. Finalizado essa grande oportunidade, esse grande negócio em todos os países da América do Sul, precisava então ter a compra. E aí veio o fornecedor então comprou, nomeou um agente de carga e a carga foi enviada para Miami para ser embarcada de imediato pela urgência. Muito bem, o agente de carga não fez nada, por quê? Porque ele não sabia para quem mandava. Ou seja, não pensaram quem seria o importador em cada país. Então, você teve que criar a figura de um importador em cada país, que não é o vendedor do contrato, que é o dono do ativo por 3 anos, que é uma rentabilidade, e aí a logística ficou impactada em 25 dias, porque pensou na inteligência comercial, ganharam um grande contrato e ninguém pensou no básico que é a logística. Então a logística senta com as pessoas na ideia, senta no momento que a gente transfere esse deslocamento door to door, que a gente começa a pensar como vai chegar esse produto lá de lá, sempre pensando em 3 variáveis: velocidade, tempo e segurança. Então, é isso que é a logística.
E aí, cada vez mais, ela tem que ser previsível. Está todo mundo já dizendo o seguinte, que a Amazon é muito devagar. 48 horas entregando o produto, a Amazon tem que ser melhor. Aí ela entrega em 24. E quando entrega em 24, nós estamos exigindo que ela entregue em 12. E assim vai ser a logística daqui para frente. Cada vez mais rápida e, se não se adaptar, você fica fora desse mercado. Maravilha. Professor, veja que você está com o boné da BPL. Então, minha próxima pergunta é sobre isso. Como é que a educação executiva da BPL, dentro da BPL, pode transformar a eficiência e a sustentabilidade da logística nas Américas? A BPL nasceu praticamente 10 anos atrás. O Beto é um dos fundadores. Quando todos nós viemos para cá, eu cheguei em 2016, alguns chegaram em 2015, outros em 2014, 2017, e aí fomos formando esse grupo de logística. Hoje somos mais de 250 e ontem até no grupo saiu uma palavra muito bacana, né? Esse grupo devia se chamar Gente Buena, porque quando se diz assim, quem faz esse embarque? Fulano. Quem pode me ajudar na companhia aérea? Esse aqui. Então, a gente é um chato bacana. O profissional de comércio exterior, o profissional de logística é um chato bacana. Ele tem que perguntar para alguém ajudar. E ele está sempre perguntando. E a gente faz esse processo constantemente. Por quê? Porque é uma forma da gente entender. E a gente nota que, eu, 40 anos de profissão, eu aprendi na dedografia, né? Hoje é digitação, já fala, se conversa com a inteligência artificial, se começa a comandar o processo de uma forma diferente. E a logística, ela demorava uns 10 anos para ter uma alteração, depois mais 10 anos, depois começou com 5 anos, e aí quando veio a pandemia, mudou tudo, porque o sistema passou a ser interessante. Então, a partir daí, você tem que ter uma outra mentalidade para trabalhar e você tem que se reinventar. E talvez a nossa maturidade, a nossa experiência, a nossa antiguidade nos dê a condição de trabalhar analisando o futuro. E o jovem, muitas vezes, não tem essa paciência, né? Ele tem essa velocidade de querer resolver, essa ansiedade. Então, a reunião de um grupo tão seleto como é o nosso proporciona a criação desse treinamento, dessa ajuda, desse apoio aos jovens líderes de logística. Fantástico, vamos falar de futuro. E como é que vocês preparam essa nova geração de líderes na logística? Então, na realidade, o que tem acontecido é que a demanda é muito interessante. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu sempre gosto de trazer a prática porque é muito mais fácil de a gente explicar. Um dia me ligou uma senhora, esposa de um dos nossos associados, e disse assim, eu preciso, eu quero, eu vejo meu marido muito empolgado com logística, eu trabalho no financeiro minha vida inteira, eu quero conhecer logística. Como é que vocês me ensinam? Então, na realidade, o despertar vem dessa oportunidade que existe no mercado. Nós estamos no maior hub aéreo do mundo, né, que é Miami. Desculpa, estamos em Orlando, mas eu sou de Miami. E, na realidade, você tem a oportunidade todos os dias. Então, o trabalho aí, ele é voltado especificamente a quem tem o interesse de aprender ou melhorar o seu nível de conhecimento. Por quê? Nós temos logística especializada, logística de fulfillment, logística de transporte aéreo, logística de transporte marítimo, logística de rodoviário. Então, num grupo desse, a gente tem 100% especialistas. Fantástico, é isso aí. Então, vamos continuando aqui falando desse tema. Obrigado. Luiz Guilherme Potiachevski, é isso? Falei certo? Eu estava com muito medo, eu juro que eu estava com medo. Quando me botaram, eu estava no outro painel. Falou, Gabriel, apresenta aquele. Eu falei, logo dele. Mas tem um pequeno truque. Eu tenho um grande amigo alemão e no Rio de Janeiro existe um bairro chamado Jacarepaguá. Sim, claro. E ele queria aprender como falar Jacarepaguá. Eu falei, poxa, eu tenho que inventar um método pedagógico. Eu consigo ensinar o alemão a falar Jacarepaguá. Então, a maneira mais fácil era tentar dividir. Jacaré, Paguá. No meu caso é Poxa, tá fácil. Chevsky. Chevsky. Acabou, Poxa, tá Chevsky. Qual é a origem do nome? Polonês. Polonês, maravilha. Repete então agora. Poxa, Chevsky. Bem-vindo à família. Obrigado. Então, bem. Jacarepaguá também. Eu citei caso como o João citou caso prático também.
É da academia já. Já aprendemos aqui, está na prática aprendendo. Então, vamos lá. Qual a importância de integrar a logística marítima e aeroportuária para a competitividade? Bom, vamos lá. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, oficialmente agora. Obrigado pelo convite, parabenizar os organizadores do evento. Muito bacana poder estar aqui e conhecer tanta gente interessante e aprender muita coisa com vocês todos. Eu acho que o grande desafio da logística, da parte de carga internacional, é entender que cada modal tem a sua particularidade. O caminhão tem um papel fundamental para que ele possa fazer as pontas, que nós chamamos como se fosse o last mile. Quando você fala do transporte marítimo, você está falando de navio, estamos falando de grandes volumes, economia de escala, grandes quantidades de cargas embarcadas. Só um breve histórico. Quando começou o transporte regular de cargas em container, os navios porta-containers, estamos remontando alguma coisa em torno de 40, 50 anos atrás, os navios gigantes porta-containers, eles tinham a capacidade na época de carregar até 500 containers. Então teve essa evolução, esse histórico, e hoje os navios conseguem transportar 25 mil containers que tem. Obviamente que isso demanda toda uma estrutura aeroportuária, o calado, que é a profundidade do porto, uma alta produtividade. Então, o caminhão ele é muito importante nas pontas, ele complementa. Quando você fala de grandes volumes, economia de escala, grandes distâncias, o navio porta-container ou navio graneleiro, ele é fundamental e praticamente não tem um substituto. E quando você fala do transporte de carga aérea, nós estamos falando do quê? De um transporte muito rápido, muito ágil, para um perfil específico de produto. Então, em relação ao custo-benefício, você tem um embarque emergencial, você não vai poder se dar o luxo de aguardar o transporte, às vezes, uma carga marítima que pode demorar 20, 30, 40, 50 dias. Então, às vezes, esse transporte, num par de horas ou 5, 6 horas, ele é fundamental. Então, acho que o grande segredo é cada modal, né, com a sua característica, saber qual é o mais apropriado para fazer uma operação mais eficiente. Um rápido exemplo, conversando com as principais companhias aéreas cargueiras que operam, hoje em dia, como o João mencionou, a parte do e-commerce é uma carga fundamental para todas as companhias aéreas cargueiras. E sem esse volume, hoje, as empresas puramente cargueiras elas estariam enfrentando dificuldades. E cada vez mais esse tempo de entrega ele está sendo reduzido, né? O consumidor final, o comprador, ele quer acionar a internet, escolher seu fornecedor e quer receber num estalar de dedos em 2, 3, 4, 5 horas. Então, fechando aqui, fazendo uma longa explicação curta, eu acho que é a diferenciação e a complementação de cada modal para cada operação específica para ter bastante eficiência e êxito. Bacana, é um assunto fascinante. Eu sou apaixonado. Com certeza. Dá para a gente ficar aqui e fazer um evento só disso, né? Um dia a gente faz em breve. E como é que a BPL pode apoiar a modernização e a sustentabilidade de aeroportos e portos privados? Na realidade, já existe um movimento mundial, né, liderado por algumas empresas de navegação, por algumas empresas aéreas e transportadoras também. Então, hoje se fala de um querosene, que é o combustível de aviação verde, que ele não é feito mais derivados de petróleo, de outras substâncias que tem. Você fala da eletrificação de caminhões e carros existentes. Você fala de drones, você fala de robôs que fazem entregas. Nossa, é uma coisa assim impressionante. Então, no caso da BPL, nós somos um fórum que tem todas as condições de abraçar empresas e profissionais que queiram desenvolver assuntos desse tema em relação à sustentabilidade, que o mundo está ficando mais poluído, acho que ninguém pode negar, e o ser humano ainda tem que ter o resquício de inteligência para ver como é que consegue encontrar uma forma para sobreviver. Maravilhoso, maravilhoso, incrível. E vamos lá, última pergunta, de que maneira a BPL pode consolidar nas Américas pode consolidar as Américas como referência em logística integrada e sustentável? O nosso fórum, como foi mencionado pelo João, ele abraça profissionais de logística com bastante experiência. A gente tem uma natureza de uma governança corporativa, boas práticas, relação de transparência, e todos são bem-vindos, todos os profissionais de logística são muito bem-vindos lá para que seja um fórum onde a gente possa debater e fazer sempre a logística um mundo melhor.
Fantástico, muito obrigado. Não, muito obrigado pela atenção. Roberto Pinho, seu próximo, sua pergunta. Alô? Boa tarde, né? Essa pegadinha foi triste para a gente. O que diferencia a logística farmacêutica das demais cadeias logísticas? A logística farmacêutica ela é totalmente diferente de qualquer outro tipo de logística que existe. A logística farmacêutica ela tem que ser uma logística exata, né? Não há margens para erros. Estamos falando de um produto, de uma vacina, de um medicamento que salva vidas. Tipo, tem lá no final um paciente precisando daquela vacina, daquele produto médico. Então, não pode haver erros, né? Você tem um medicamento que tem uma temperatura controlada, você tem que ter certeza que a embalagem térmica que será utilizada para esse transporte esteja dentro das características do produto, para não ter desvio de temperatura. Você precisa ter um índice de qualidade, de compliance altíssimo, para justamente garantir que aquele produto chegue na hora certa e na qualidade que precisa. Temos produtos que, com um grau acima ou abaixo, você perde um pallet inteiro de carga. E pallet de 15, 20 milhões de dólares, né? Que demora 7 a 8, 12 meses para ser fabricado, para ser elaborado esse bioorganismo, né? Então, uma logística de exatidão, sem margens. Eu acho, logística é um negócio assim que é incrível. Você falou isso mesmo. Hoje, de tanto medicamento, tem até os Ozempics e Monjaros aí, tem temperatura, isso é transporte de cargas, de várias cargas, até de animais também. A gente tem, cada coisa tem sua característica. Eu acho isso realmente um assunto muito interessante e muito amplo, né? Imagino que tenha um mundo aí para ser trabalhado. E como é que a BPL pode apoiar a adoção de inovações no transporte de fármacos? Novamente, né, copiando um pouquinho esses dois professores aqui, a BPL hoje ela recebe a gama de profissionais, né, onde nós recebemos esses profissionais, debatemos em fóruns, em debates internos que promovemos, desenvolvendo ideias e melhores práticas para que essa logística seja eficiente, né? Então, a gente colabora com cases de sucesso, nós colaboramos com implementação e desenvolver novas estratégias de boas práticas para que a logística seja um sucesso, né? E qual é o papel de vocês no estabelecimento desses padrões de excelência na logística farmacêutica das Américas? O que nós fazemos nós aproximamos as empresas, os reguladores, os especialistas da área, e dentro criamos um hub de conhecimento, né? Um hub de tecnologia, de informações, onde, através desse hub, nós debatemos, elaboramos novas estratégias, elaboramos procedimentos e boas práticas para atender as empresas, né, que buscam se aperfeiçoar num segmento específico, como no caso da indústria farmacêutica, né? Você precisa ter o treinamento correto, você precisa ter boas práticas de distribuição, um treinamento chamado GDP, você precisa ter uma série de compliance, aprender um QMS, que é o Quality Management System. Então, se a BPL te dá todo esse suporte e assessoria com as pessoas certas, com as organizações corretas, para você estar pronto, poder. Muito legal, muito obrigado. Muito obrigado a vocês três. Assunto super interessante. Quer falar um pouquinho? É só uma coisinha só. Eu gostaria de disponibilizar o site da BPL, né? Todo profissional de logística, comércio exterior brasileiro que resida na Flórida ou nos Estados Unidos, são todos muito bem-vindos. É uma casa amiga, é uma casa acolhedora e é uma casa transformadora. E nós estamos dispostos a crescer juntos. E todo profissional que for relativo à parte comércio exterior, ele é muito bem-vindo na BPL. A gente vai disponibilizar depois o site para vocês todos aqui. Maravilha. E lembrar a todos que o Econ também é um espaço de networking. Então, conversem muito aí fora com eles, conhecer que agora é hora de aprofundar os assuntos, né? Que a gente traz um pouquinho de cada um para a gente poder aprofundar os assuntos aí depois do evento, durante o evento, enfim, como vocês quiserem. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos.